Boa tarde a todas e todos. Eu sou Estela Rivello, trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina. Esse trabalho ilustra a presença de Leopardi nos arquivos do Index Translationum entre 1977 e 2007. Eu acredito que muitos já tenham tido contato com o Index, mas para aqueles que não conhecem, eu explico rapidamente. O Index Translationum é uma base de dados da Unesco que cataloga as publicações traduzidas nos mais de 100 países membros da organização. É importante dizer que nós chegamos aos dados de Leopardi após analisar objetivos maiores, como, por exemplo, discutir questões de tradução entre Brasil e Itália e também entender o cânone que emerge dessa relação. Falaremos um pouco sobre essa contextualização antes de abordarmos o escritor de Recanati. Bom, na pesquisa nós utilizamos, como já mencionado, o Index Translationum. Contudo, o índice sozinho apresenta muitas lacunas, e é por isso, para deixar o nosso corpus mais completo, que nós buscamos duas fontes auxiliares: a Biblioteca Nacional, no Brasil, e o Servizio Bibliotecario Nazionale, na Itália. Nós lembramos que o Index Translationum classifica suas obras em 9 categorias, que são Generalidades e Bibliografia, Filosofia e Psicologia, Religião e Teologia, Direito, Ciências Sociais e Educação, Ciências Naturais e Exatas, Ciências Aplicadas, Arte, Jogos e Esportes, Literatura e História, Geografia e Biografia. Claro que nessa pesquisa nós priorizamos a categoria Literatura. Como um dos objetivos da pesquisa era chegar à identidade de cânone literário no nosso corpus, nós pensamos que seria necessário entender quais tipos de canonicidade existem. Por isso, nós dedicamos uma parte desse trabalho à teoria dos polissistemas, de Itamar Ibn-Zohar, e que se divide basicamente em 3 ensaios principais, que falam da abordagem polissistêmica, da concepção do sistema literário, da identidade da tradução no polissistema. De baixo para cima, em poucas palavras, a literatura traduzida é uma parte do sistema literário que, por sua vez, pertence a um grande polissistema de várias vertentes. Aqui nós temos, por exemplo, nesse vídeo, a hipótese de um polissistema. É uma ideia preliminar de como poderia, em um determinado momento, se configurar tal proposta, já que os sistemas eles estão em constante movimento. E nesse outro slide, de forma mais reduzida e explicativa, é como se nós extraíssemos do sistema literário mundial somente o sistema literário brasileiro. Dentro da literatura publicada no Brasil, nós teríamos a literatura traduzida e a literatura nacional convivendo. Dentro da literatura traduzida, haveria ainda o núcleo da literatura italiana, traduzida no Brasil. Lembrando que todos os sistemas e seus núcleos eles são moldados através de inúmeros fatores, né? Agora, saindo do micro e indo para o macro, para o mega polissistema, nós poderíamos chegar nessa imagem, em que a cor verde simbolizaria o sistema econômico, por exemplo, a cor amarela, o político, e a cor azul, o sistema sociocultural, sendo o sistema literário, em vermelho, atingido por todos os outros sistemas. É como se nós dessemos um pause em um polissistema que está em constante movimento e obtivéssemos essa imagem. Na minha pesquisa, eu trabalho com as denominações de cânone de 4 autores, a começar por Ibn-Zohar, professor emérito da Universidade de Tel Aviv, por Sela Sheff e Chavit, também pesquisadoras na mesma universidade, até chegar no crítico italiano Massimo Onofri. Não me cabe aqui falar sobre cada conceito, mas eu acho interessante ilustrar para aqueles que se interessam pelo cânone, pela questão do cânone, depois do livro do Bloom, né? São pesquisadores mais recentes. De fato, a questão do cânone já povoava o pensamento de Leopardi lá em 1800. Segundo ele, é un curioso andamento degli studi umani che i geni più sublimi, liberi ed irregolari, quando hanno acquistato fama stabile e universale, diventino classici, cioè i loro scritti entrino nel numero dei libri elementari e si mettano in mano dei fanciulli, come i trattati più secchi e regolari delle cognizioni esatte.
Então, o escritor de Recanati, o cânone, abrigaria aquilo que, ao longo do tempo, estaria apropriadamente legitimado, alcançando a fama que lhes garantiria posição estável. Estaria, assim, referindo-se à canonicidade estática, aquela de que Ibn Zohar fala, né? Que lhes permite a perpetuação e que os isenta da luta entre os estratos, uma vez atingido o núcleo, claro, e se consolidando essa obra enquanto cânone. Mas será que Leopardi é considerado cânone na literatura italiana traduzida no Brasil? E nesse período que vai de 1977 a 2007, nós começamos a identificar essa questão pesquisando nas duas histórias literárias que circulavam aqui no país, que são a de Tosto e a de Squarotti. Ambas retratam a literatura de Leopardi como digna de ser estudada, enfatizando seus méritos. Só que o mercado brasileiro não parecia acompanhar esse juízo. E isso é perceptível quando nós identificamos que Leopardi possui apenas 2 obras traduzidas nesses 30 anos. A primeira tradução é dos Canti e foi feita pela editora mineira Interior e traduzida por Álvaro Antunes. O volume possui 213 páginas. E a outra edição dos Canti veio logo em seguida, no ano de 1989. Essa edição, que é bilíngue, foi publicada pela editora Max Limonad e tem como tradutora Maria José de Carvalho. Somente 6 anos após essa edição, foi que a Ocitec lançou outra obra de Leopardi, a segunda, a terceira tradução, mas segunda obra dele aqui, que é Opúsculos Morais, lançado em 1992. A tradução é de Vilma Katinski Barreto de Souza, então professora da USP. O autor, que é amplamente estudado na Itália, considerado por De Santis o maior poeta italiano depois de Dante, possui apenas 3 traduções no Brasil. Em tempos mais recentes, em âmbito acadêmico, o grupo de pesquisa sobre Leopardi, coordenado pela professora Andrea Guerini, vem propiciando estudos e publicações significativas sobre o autor. Isso contribui bastante para sua recepção aqui no Brasil. De todo modo, em âmbito comercial, o perfil de autores italianos traduzidos no Brasil diverge consideravelmente da literatura de Leopardi. Mas observemos então quem são os autores que atravessam as fronteiras de seu país e cativam o leitor brasileiro, em se tratando, claro, de literatura italiana. Os autores italianos mais traduzidos no Brasil são Italo Calvino, Umberto Eco, Dante Alighieri, Carlo Ginzburg, Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Andrea Camilleri, Dino Buzzati, Leonardo Sciascia e Antônio Tabucchi. Lembrando que esse é o número de publicações e não de obras. Por exemplo, 23 obras de Italo Calvino foram traduzidas 113 vezes no Brasil, variando o ano, o tradutor, a editora, etc. Na tese, essa informação está bastante completa e lá eu busco entender qual foi o fator inovação de que fala Ibn Zohar presente na literatura de cada um desses autores, para entender um pouco o que levou cada autor ao núcleo do sistema, o que os levou a tornarem-se cânone. E aqui, infelizmente, eu não posso falar sobre isso porque o tempo não permite, mas é possível extrair algumas informações interessantes sobre esses 10 mais que compõem o núcleo da literatura italiana traduzida em nosso país. Observemos. Quanto ao período das obras presentes no núcleo literário, das 2 literaturas traduzidas, isso eu posso falar tanto da literatura italiana traduzida no Brasil e até mesmo da literatura brasileira traduzida na Itália, nós podemos dizer que a maioria foi publicada originalmente no século XX, e mais precisamente na segunda metade do século. Quase todas dentro daquilo que Hobsbawm chama de o século breve, que vai de 1914 a 1991. É o caso de Dante e Pirandello, que estão um pouco fora disso, mas somente os 2. O gênero textual que prevalece é a narrativa, seja em forma de romance de memórias, psicológico, histórico ou policial. Há inúmeras nuances, porém sempre dentro da prosa. Claro que há exceções como Dante, ou como, por exemplo, Drummond de Andrade, que é o 8º autor brasileiro mais traduzido na Itália nesse período da pesquisa, 77 a 2007. A orientação político-ideológica é aquela de esquerda, com algumas exceções, a gente tem Pirandello, por exemplo. O gênero autoral masculino
né? Temos aí os 10 autores italianos mais traduzidos no Brasil, são de fato autores, né? Não temos nenhuma mulher. Já no corpus brasileiro, a gente tem pelo menos a Zélia Gattai e a Clarice Lispector entre os 10 mais. A classe social, quase sempre média a alta e a instrução superior. Agora, para além do perfil que emerge desse cânone, há algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta. Englobando-se todas as categorias do índex, nós traduzimos 4 vezes mais da Itália do que a Itália traduz do Brasil. Circunstância que nos leva a refletir sobre a marginalidade de nossas obras dentro de um mega polissistema global, como fala, né, o Ivan Zohar. E tal fato confirma, de certo modo, a hipótese do pesquisador de Israel, né, de que quando um sistema é jovem, importa conhecimento de sistemas mais consolidados, da mesma forma em que é traduzido em menor escala nos mesmos países. Contudo, um fato nos chamou a atenção. Em literatura, proporcionalmente, o Brasil é mais traduzido na Itália do que a Itália no Brasil. Ou seja, se separarmos a literatura italiana traduzida no Brasil do restante das categorias do índex, veremos que ela representa 34% das obras traduzidas, considerando todas as categorias de conhecimento do índex. Por outro lado, a literatura brasileira representa 71% de toda a produção brasileira traduzida na Itália. Isso é bem interessante. Quanto à canonicidade das obras literárias italianas traduzidas no Brasil, nós temos 90% de canonicidade dinâmica e 10% de canonicidade estática. Apenas a Divina Comédia se configura de fato como canonicidade estática, como obra santificada. Isso justamente porque representa 80% das obras de Dante traduzidas aqui no Brasil. Todas as outras obras italianas, assim como as obras brasileiras presentes no núcleo, se diversificam muito mais. Não é a obra, mas o modelo de obra que lhes confere a canonicidade, nesse caso, dinâmica. A obra de Leopardi apresenta muito mais valor de uso do que valor de troca, para usarmos os termos do Máximo Onofre, né? Ou seja, aqui no Brasil, ela transita muito mais em meio acadêmico do que comercial. Resta saber se a recepção acadêmica do autor no Brasil, que vem crescendo consideravelmente, será capaz de apresentá-lo ao leitor brasileiro também através do mercado editorial. Como sustenta Ivan Zohar, será a ação intersistêmica a decidir sobre essa possibilidade, que é cada vez mais pautada no poder das instituições, infelizmente, e do mercado, mas só o tempo irá nos mostrar. Para consultar o mapeamento completo das obras italianas traduzidas no Brasil, bem como as brasileiras traduzidas na Itália, que nos trouxe conclusões e surpresas bem interessantes também, basta acessar a tese completa que está disponível no site da PEGET, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC. Eu deixo o meu e-mail, caso tenham dúvidas, agradeço novamente a presença e desejo a todos um excelente congresso. Arrivederci!